Olá, vamos então para a nossa 10ª aula da História da Ásia na época moderna. Essa aula de hoje eu vou concentrar algumas reflexões sobre o resultado do encontro, né? Desses contatos que os portugueses tiveram com os indianos, especificamente na cidade de Goa. É claro que é aquilo que a gente já tinha falado para vocês. É uma relação muito pontual a que os portugueses vão ter, né? O Sanjay Subrahmanyam vive lembrando a gente que o impacto da presença portuguesa não é assim tão grande como a historiografia portuguesa gosta de enfatizar. Eu acho que ele tem alguma razão, porque essa ideia sempre passa a imagem de superioridade, né, europeia. Mas eu acho que também não é correto a gente desqualificar esses encontros, né? E do ponto de vista do historiador, não importa muito se os encontros são importantes, são grandes, são pequenos. Na verdade, o que interessa a gente é que eles aconteceram, né? E resultaram coisas curiosas e interessantes para a gente analisar, né? Então, esse tipo de julgamento do quão foi importante ou do quanto interferiu ou o que os reinos locais achavam, né, da presença dos portugueses, o fato é que eles ficaram lá, né? Pode até houve uma série de tentativas de expulsar os portugueses, os maratas quase conseguiram no século XVIII, mas aí depois teve a reação e como vocês viram também, os portugueses aumentaram os domínios na região, né? Com as novas conquistas que eu mostrei para vocês no mapa. Então, esse tipo de disputa eu acho que não vale a pena, né? Acho que vale muito mais a pena a gente ver o que aconteceu e não ficar fazendo medidas de impactos e coisas do gênero. Mas as coisas que aconteceram já são suficientemente interessantes para a gente analisar, né? E é o que a gente vai ver. O que aconteceu em Goa em termos de missionação e a atuação da Inquisição nesse domínio português da Índia, tá? Vamos dar uma olhadinha então. Bem, aqui esse mapa ele é mais detalhado do que os outros mapas que eu já mostrei para vocês, né? É um mapa muito interessante porque ele mostra várias rotas e mostra uma coisa que muitos mapas não muitos desses mapas que eu mostrei para vocês não mostram. Por exemplo, a importância da costa oriental da África no trajeto da viagem no Índico, né? Entre Goa e Lisboa. Então esse mapa é bem interessante para a gente ver isso. Outra coisa interessante é ver esses domínios portugueses mais ao norte, né, Damão e Diu, além de Goa. E essas regiões mais ao sul, apesar de não serem domínios diretos dos portugueses, tem uma presença muito forte dos portugueses, especialmente a cidade de Coxim, né, que foi desde o início da presença portuguesa, foi se formando como uma espécie de aliado dos portugueses, especialmente contra Calicut, né? Calicut, né, num primeiro momento, há uma certa curiosidade, etc., mas depois o Samorim decide que não quer ser amigo dos portugueses, não, e se opõe aos portugueses e o, a expedição, por exemplo, do Pedro Álvares Cabral, aquela que vai descobrir o Brasil e depois vai para a Índia, né? Ela é montada justamente para lutar contra Calicut, para impor a presença portuguesa nessa região. Então, é bem interessante a gente perceber o mapa, né? As posições do lado oriental, na costa oriental da Índia, são ainda mais frágeis em relação à costa ocidental, né?
e alguma importância também que a gente dê aqui na entrada do Golfo Pérsico, no Mascate, e os portugueses vão perder essa posição ainda no século XVI, mas ela durante muito tempo foi muito importante nessa rota aqui, né, de ligação entre a Península Indostânica e a Península Arábica, né? Uma rota muito antiga e muito interessante do ponto de vista econômico. E aqui a gente vê também outras rotas e outras ligações com outras regiões mais do que chama Extremo Oriente ou Oriente Extremo, como alguns falam também, né? Especialmente essa região aqui produtora de pimenta e especiarias de uma maneira geral, né? Também aqui essa região. E esse mapa mostra Macau também e mostra o Japão, né? Então, com isso a gente percebe a abrangência da presença portuguesa, mas também a gente entende o quão pontual é essa abrangência e aquilo que a gente está sempre enfatizando. Na verdade, os portugueses têm um domínio, um controle, pelo menos até 1570, dessas rotas comerciais. Depois disso, os portugueses vão perder esse domínio, mas eles nunca vão perder a oportunidade de estar fazendo essas ligações, né? Eles podem não ser mais os poderosões, né, que foram de 1510 até 1570, mas esse ritmo, né, dessas ligações, ele vai continuar existindo. E uma outra coisa interessante que a gente tem que saber é que, para além dessa rota, você tem também a rota do Pacífico, né? Que essa não é do domínio português, é do domínio espanhol. E também através do Pacífico, pelas Filipinas, os espanhóis chegavam nessa região aqui do extremo Oriente, obtendo condições de fazer comércio com as rotas comerciais da China, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta para entender a inserção dos portugueses nessa realidade oriental, tá? Aqui é o mesmo mapa, só que um pouco mais reduzido, tanto que a gente não vê o Japão, não vê o sul da costa oriental da África. Eu já mostrei esse mapa para vocês, mas volto a mostrar porque é o tal do estado da Índia, mas também aquele outro anterior também mostra o estado da Índia na sua complexitude. Mas aqui a gente está mais perto para ver Goa, para ver Dil, para ver Damão, para ver Mascate, Hormuz, né? É, Calicut, em relação a Cochin, que também é importante de visualizar, né? A presença em São Tomé, de Meliapor, isso tudo aqui fica mais ou menos mais fácil de olhar. O Cabo Camorim, que é essa região ao sul aqui, né? E a ilha do Ceilão, que hoje a gente chama de Sri Lanka, ou Sri Lanka, que eu aprendi que é assim que fala, Sri Lanka, mas eu vou falar Sri Lanka, que eu sempre falei Sri Lanka, não é porque eu aprendi isso há 2 semanas que eu vou mudar, mas é Sri Lanka, como se fala. Que também a presença portuguesa foi forte aqui, depois os reis locais conseguiram neutralizar muito da presença, proibir a presença portuguesa. Os holandeses vão passar a dominar essa região e os portugueses vão ser, inclusive, muito perseguidos aí, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da missionação que aconteceu nessa ilha, muito importante aqui do Oceano Índico, tá? É só para fixar as posições que a gente vai falar muito de coisa e aí vocês assim têm a visualização geográfica do que a gente vai falar, tá? Só para reforçar, né? O Gujarati, o Bijapur, o reino Vijayanagar, o tal reino de Visnaga, o Império Mogol, né? Isso tudo aqui também nesse mapa tá mais bonitinho de se ver. Bom,
Então, o Vasco da Gama se encontrou com o nosso amigo Samurim de Calicut. Tem esse quadro aqui, que é do século XIX, claro, é uma criação romântica desse momento, né? Vocês devem ter visto que eu coloquei para vocês fazerem o trabalho, a primeira avaliação, um trabalho de análise do roteiro da Viagem do Vasco da Gama, que foi publicado pelo Alexandre Herculano, um importante historiador português do século XIX, um historiador daqueles que são fundadores da história do, da historiografia portuguesa no século XIX, né? E claro que o relato é enorme, é muito grande, mas eu escolhi um miolinho ali para vocês fazerem uma análise do texto, que é justamente a primeira conversa, né, entre o Vasco da Gama e o Samorim, o rei de Calicut. Né? Esse quadro é bem interessante, porque a atitude do Vasco da Gama é uma atitude super impositiva, né? Como a gente pode ver, ele está chegando, ele está cheio de moral, falando, né? Com o rei de Calicut, com o Samorim, né? Por outro lado, o Samorim ele tem todos os elementos do orientalismo que a gente possa pensar aí, né? O cara com torso nu, cercado de riquezas, né? O trono, uma coisa meio estilizada, né? É bastante interessante perceber essas coisas que estão se consolidando aqui nessa imagem. Mas é uma imagem do século XIX, volto a dizer. Tem a ver com o romantismo, tem a ver com o orientalismo, que a gente já falou para vocês. Mas é só para a gente ambientar a ideia do que foi esse primeiro contrato. Né? Com certeza não foi essa diferença toda assim tão grande que aparece aí nesse quadro, muito pelo contrário. Né? Mas há algumas. O texto que vocês estão analisando é um texto que foi descoberto no século XIX. Ele ficou perdido desde quando foi escrito, e só no século XIX encontraram, e o Alexandre Herculano então fez a transcrição e publicou, né? E, portanto, alimentou uma série de informações que provavelmente devem ter auxiliado a confecção desse quadro aqui, né? De qualquer forma, do que resultou esse primeiro contato? Esse primeiro contato é evidente, a gente, quando vocês forem ler o texto, é evidente que nesse primeiro contato o que tem muito é a não compreensão, né? O desentendimento. Eu não vou falar nada para não atrapalhar o trabalho de vocês, mas percebe-se que o olhar português ainda não tinha se acostumado com o que estava acontecendo naquele momento, né? E vocês vão ver, e espero que vocês saibam tirar os pedacinhos que denunciam isso na análise de vocês, né? E qual é o grande resultado desse encontro, né? Bom, a gente já sabe que em Calicut os portugueses não vão ficar. Né? Calicut, inclusive, vai ser um reino sempre tanto ou quanto reativo à presença portuguesa. Né? A gente viu que eles se aliam a Coxim num primeiro momento, e posteriormente, em 1510, o Afonso de Albuquerque, um outro grande navegador, o Afonso de Albuquerque, o Terrível, ele vai conquistar Goa. 1510 é a data da conquista de Goa. Goa vai passar a ser a capital do estado da Índia, como a gente já falou para vocês também, na aula passada. Né? E o Afonso de Albuquerque, também como eu falei para vocês na aula passada, ele vai fazer uma política de aproximação das populações hindu, especialmente das mulheres, com os soldados solteiros, né, que pertenciam, que eram portugueses. E dessa mistura vai sair toda uma geração de mestiços, ou seja, de pessoas que são meio portuguesas e meio indianas. Né? Esses mestiços eles vão ser muito importantes, e eram, na perspectiva do Afonso de Albuquerque, uma espécie
de população que seria protetora da presença portuguesa, né? É claro que a gente vai ver que ao longo do século XVI, várias das ordenações, né, da lógica de pureza de sangue que no Reino de Portugal vai começar a se desenvolver, né? A ideia de que não pode ter impurezas de sangue, ou seja, antepassados judeus, mouros, muçulmanos, misturas com outras etnias, né? Essas regras que cada vez ao longo do século XVI vão ficar mais duras vão causar um problema, né? Aquilo que o Afonso de Albuquerque, lá em 1510, tinha achado que era uma solução, na verdade, ao longo do século XVI, vai virar um problema. Porque o mestiço, ele nem é português, nem é indiano, e ele vai viver nessa fronteira complexa, né? Nem sempre aceito, nem num lado nem do outro, né? E causando, portanto, grandes perturbações ao longo da história, né? Então, nesse primeiro momento pode ser assim meio fantasioso às vezes, pode ser cheio de expectativas, mas ao longo do tempo da presença portuguesa, que, como vocês sabem, vai até 1961, no caso de Goa, né? Vai criar uma coisa diferente que a gente sempre se debruça com curiosidade para analisar, né? Aqui mais um mapa de Goa, só para a gente ver o acanhado, né, da presença portuguesa. Olha aqui a cidade, né, murada, e o limite, né, com as outras regiões que não são de domínio direto dos portugueses. Aliás, isso é uma marca da presença portuguesa no Oriente, né? Essa coisa de ser muito localizado. É claro que Goa ele vai crescer, né? Aqui vocês veem que é uma referência a 1500, né? Então a presença dos portugueses em Goa vai ser maior, né, do que apenas essa regiãozinha da própria cidade, né? Mas isso aqui é um mapa para a gente visualizar aquilo que a gente está querendo mostrar para vocês como uma lógica, né? 1509, desculpe, o mapa. Um pouco antes da tomada de Goa por parte do Afonso de Albuquerque, tá? E além dessa conquista do território, a gente também tem uma conquista das mentes e dos corações, né? E um dos grandes símbolos dessa presença, desse esforço, né, de conquistar corações e mentes na Índia, é a missionação, é a ação missionária, a ação de conversão que as autoridades portuguesas apoiavam graças ao padroado. O padroado português é uma série de concessões que o Papa vai dando ao longo do século XV aos reis de Portugal. E ao fim desse processo, já quase chegando ao século XVI, as autoridades portuguesas, o rei de Portugal, reúne todas essas prerrogativas que o papado tinha dado em vários momentos a Portugal, e assim a expansão, ela é, como vocês estudaram lá em Moderna 1, né? A expansão é resultado dessa associação, né? É claro que tem o interesse econômico, mas também tem o interesse de conversão, né? E o padroado, ele é um elemento importante para a gente entender isso, porque o padroado, ele dava aos reis de Portugal a autoridade de erigir igrejas, de mandar religiosos para fazer a missionação, né? E também o lado bom dessa história é que o rei de Portugal ele podia colher os dízimos e ficar com a redízima, né? Utilizar o recurso dos dízimos
nesse projeto de expansão da igreja, né? Então aqui um elemento muito importante que a gente tem que levar em conta na expansão. E é curioso a gente ver lá no relato do Álvaro Velho, que vocês estão lendo, aquela frase que a gente chegou a falar, eu acho que na aula passada, mas se não falei, eu vou falar agora, quando um degredado é mandado pelo Vasco da Gama para reconhecer o que está se passando no porto ali da cidade de Calicut. Ele encontra dois tunisianos que sabem falar português, espanhol, italiano também parece que eles sabem falar. E aí eles conversam e os caras se surpreendem de ver um português ali e falam: que diabo te trouxe cá? E aí o degradado teria dito: nós viemos em busca de cristãos e especiaria, né? Que é uma frase bastante curiosa, né? Para a gente entender isso. As demandas que a expansão marítima portuguesa objetivava, né? E a conversão, ela é, portanto, uma chave importante no processo de expansão. E no caso de Goa, a conversão foi, sem dúvida alguma, um objeto muito explorado, né? Num primeiro momento, ou seja, logo depois da conquista, em 1510, desculpem, o telefone está infernal, desculpem. Os portugueses, eles praticaram uma política de tolerância, ou seja, eles não se preocupavam em ser muito agressivos no processo. Aceitavam a presença dos pagodes, tinham uma certa flexibilidade com os ritos hindus. Então, houve ali um tempo pequeno de tolerância, digamos assim, ou de pelo menos de uma aceitação parcial de algumas práticas. Mas a partir de 1530, meados de 1530, da década de 30 de 1500, ou seja, 35, 36, 1500, até 1540, começa a haver uma alteração desse quadro, né? A gente vai ver uma série de práticas intolerantes se desenvolvendo. Se vocês fizerem a relação com a história moderna, vocês vão lembrar que essa é a época da crise da cristandade na Europa, ou seja, Lutero em 1517 vai fazer a reforma luterana e a Europa vai viver um período de transtornos em relação à religião e à questão da tolerância e da intolerância entre essas novas denominações cristãs e o velho catolicismo romano, né? Que vai gerar, inclusive, posteriormente, um Concílio de Trento, que vai alterar uma série de padrões de comportamento dentro da Igreja Católica. Ou seja, você tem um momento tenso, né? E esse momento tenso de convivência entre as religiões vai chegar no Oriente, é claro, vai ecoar no Oriente e vai, junto com o fato de que os portugueses já conhecem melhor aquela sociedade, vai alimentar uma série de ações mais violentas e intolerantes em relação às práticas religiosas hindus. Então, os pagodes em Goa vão ser destruídos, vão organizar expedições militares entre os portugueses para destruir os pagodes. Vão construir igrejas sobre os pagodes, como a gente viu, né, na aula passada. Vai haver leis que coíbem e até sugerem a expulsão dos hindus da cidade de Goa. É claro que isso não vai funcionar muito bem, porque há interesses econômicos na presença dessas populações da cidade, mas há momentos em que isso acontece, né? E a grande marca desse momento,
e havia já, claro, desde 1510, até um pouco antes, a presença da igreja na região, e ordens religiosas já missionavam nessa região, especialmente os franciscanos, né? Já estavam fazendo conversões e já tinham um trabalho de missionação. Mas o grande momento, a grande marca, né, do projeto missionário no Oriente começa com a chegada dos jesuítas, com a chegada de Francisco Xavier em 1542. Francisco Xavier, vocês sabem que a Companhia de Jesus foi criada em 1540, ou seja, em 1542, apenas 2 anos após a fundação dessa nova ordem, né, um dos seus fundadores, o Francisco Xavier, chegou a Goa, né? Então é muito rápido o processo. O rei de Portugal fica sabendo de uns caras interessantes com uma nova ordem em Roma, pede para mandarem 2 representantes dessa ordem, o Simão Rodrigues e o Francisco Xavier vão para Portugal, e aí o rei sugere que um deles vá para o Oriente. O Francisco Xavier se voluntaria e acaba chegando em 1542 lá na cidade de Goa. Esse quadro é um quadro do século XVII. Ele não, é claro, também é uma ficção, né? Mas é interessante porque aqui a gente vê alguns elementos fundamentais do processo. A gente vê o Francisco Xavier, propriamente dito, né? Muito mais comportado do que aquele Francisco Xavier que a gente viu na aula passada, que era meio dançarino, né? A gente vê vários tipos étnicos ouvindo a pregação do Francisco Xavier, como vocês podem ver aqui, né? Os nobres portugueses, mas também populações hindus, alguns usando turbante que indicam que provavelmente podem ser muçulmanos, né? E muitas crianças. Isso também é uma coisa muito curiosa desse quadro. A criançada, que era um alvo importante para os missionários jesuítas. Os jesuítas acreditavam muito na conversão das crianças e, através dessa conversão, a conversão dos adultos, né? Eles tinham essa tática, né? Não usavam apenas aqui em Goa, mas também usaram aqui no Brasil a coisa de converter as crianças indígenas. Era uma técnica, era uma tática para converter os pais dessas crianças. Então isso é uma coisa bastante interessante desse quadro, né? Afora aqueles elementos que a gente já viu da cidade de Goa, né? Que nos quadros do Linschoten, que a gente viu na aula passada, a gente também percebe, né? Então, Francisco Xavier, ele chega a Goa, não fica muito tempo na cidade, logo em seguida ele sai andando pela costa da Índia, vai até a costa da pescaria, lembra? Aquela lá no sul, que tinha sido uma região de grande conversão, né, de uma casta baixa, chamada de pescadores de pérolas. Era uma casta muito baixa, cuja especialidade era mergulhar para pegar as conchas, né, fechadas, as ostras, para tirar das ostras as tais pérolas que eram e são até hoje muito valorizadas, né? Então, esse grupo tinha sido cristianizado pelo Miguel Vaz, que era o vigário-geral de Goa na década de 30 do século XVI. Ele tinha ido lá, tinha convertido essa gente toda, e Miguel Vaz, quando o Francisco Xavier chegou, Miguel Vaz sugeriu que ele fosse até lá, porque precisava de doutrinar melhor, né, as pessoas. Essa é uma grande questão. Por quê? Porque você podia converter, e em geral você convertia em massa, você convertia uma casta inteira, porque, como vocês lembram, a pessoa sair da casta era uma coisa terrível na mentalidade hindu. Então, era muito comum a conversão da casta toda, ou seja, todo aquele grupo de gente se convertia junto. E ao se converter junto, eles mantinham a ideia dessa integridade, né? dessa unidade
social e étnica. E isso foi uma maneira interessante de conversão, mas o que acontecia é que eram conversões de castas muito baixas. E isso fez com que houvesse uma certa resistência das castas mais altas em relação ao cristianismo, como a gente viu na aula passada, né? Então, mas nesse momento, o Francisco Xavier considerou que essa era a melhor tática e, de fato, foi lá e depois ele vai em outras viagens, vai para a Malásia e acaba chegando no Japão. E do Japão ele se interessa, ele recebe notícias sobre a China, então ele se interessa de entrar na China. E quando ele estava tentando entrar na China, porque era proibido estrangeiros entrarem na China, quando ele estava tentando entrar clandestinamente na China, com um intérprete que estava com ele ficou doente e acabou morrendo, né, em Sanxiang. Ou seja, tentando entrar na China, ele acaba morrendo. Ele passa, portanto, cerca de 10 anos fazendo essas peregrinações lá no Oriente, né? Ele chega a voltar a Goa uma vez, mas depois ele se internaliza naquele projeto de ir para o Japão e posteriormente a China. E ele se transforma numa figura fundamental desse processo de expansão, tanto que ele é o padroeiro das missões, né, no Oriente. Ele é um dos ícones, né, da Igreja Católica. Ele é canonizado muito rapidamente. Em 1622 ele já é santo, né? Então é muito rápido o processo de canonização do Francisco Xavier, assim como também do Inácio de Loyola. E no século XVII mesmo, eles já estão transformados em santos, né? E, portanto, é uma ação fundamental. Agora, sempre vai ser, pelo menos nesse início, uma preocupação em conversão em massa, né? E conversão em massa significa dizer que eles se converteram castas mais baixas. Essa associação aí na Índia é muito forte. E a gente vai ver que um outro jesuíta vai ter uma outra ideia e vai pegar essa história por outro caminho, tá? Mas vamos ver agora aqui em seguida. Aqui é um exemplo de como essa mistura de elementos culturais europeus e indianos pode resultar em coisas belíssimas. Essa aqui é uma coleção de marfins. Esses marfins, podem variar desse tamanho assim, até no máximo esse tamanho assim. Ele não é muito maior que isso, né? Essa coleção ela está no Museu Histórico Nacional, que é aquele museu que tem na Praça 15, parece um forte, ele é mais perto do aeroporto do que da Estação das Barcas. É um que tem umas bandeiras na porta, muito bonito. Se vocês nunca foram, quando a gente voltar a circular pelo mundo, eu recomendo que vocês vão lá no Museu Histórico Nacional e deem uma espreitada nessa coleção dos marfins portugueses, que é muito bonito mesmo. Mas aqui eu trouxe para vocês a coleção para vocês verem, né? E o que tem de interessante nessa coisa? Primeiro que são marfins, né? São peças inteiras que são trabalhadas. É um trabalho fantástico do ponto de vista artístico. Os artesãos que trabalhavam fazendo essas imagens eram, em geral, hindus, indianos. Muitos deles sequer eram cristianizados, ou seja, continuavam sendo hindus. Mas eram belíssimos artesãos e eram pessoas que queriam sobreviver. Então, sob encomenda, eles faziam as imagens que eram demandadas pelos viajantes. E chegaram no Rio de Janeiro, estavam lá no Museu Histórico Nacional,
Ou então na Bahia, em Salvador também, no Museu de Arte Sacra da Bahia, também eles têm uma coleção de marfim muito bonita, né? Por quê? Porque aquelas embarcações que vinham do Oriente, né, muitas vezes paravam no Rio de Janeiro ou em Salvador para mudar as condições da água, da embarcação, ou consertar alguma coisa no navio, coisas do gênero. E apesar de ser proibido, não era permitido vender objetos, né, e mercadorias nessa viagem de retorno, porque tinha que chegar lá em Lisboa toda a produção. E esses marfins eram muito pequenininhos, né? Você podia guardar dentro da roupa com muita facilidade. Então isso circulava, que era uma beleza, né? E por isso, então, a gente tem tantos desses por aqui, pela costa do Brasil, né? O que é interessante, que demonstra, que eu quero mostrar para vocês com essa imagem? Eu quero mostrar para vocês que nos contatos culturais sempre tem um diálogo, né? Sempre tem uma ida e vinda, né? Então, apesar da gente estar aqui diante de todo um manancial de referências católicas, apostólicas romanas, né, a gente tem elementos muito fáceis de perceber da cultura hindu, né? E aí eu tenho esses dois destaques aqui, né? Esse é o bom pastor, é Jesus Cristo como se fosse o pastor de ovelhas, né? Então ele está aqui tomando conta, e o bom pastor é uma imagem muito comum nessa época, né? Muito utilizado. Então o bom pastor aqui e aqui, nesses dois que eu destaquei, ele está com a mãozinha assim, né? Que é um gesto típico das representações dos deuses hindus, Shiva, Rama, Krishna, né? Que estão aqui sendo reproduzidas em Jesus Cristo, né? Aqui, então, fica mais evidente Jesus Cristo deitadinho de lado, segurando assim também o rosto, o que se vocês forem procurar imagens é, relacionadas ao hinduísmo, ou mesmo ao budismo, vocês vão ver frequentemente essa posição, né? De Buda, por exemplo, deitado meio de lado e segurando assim a cabeça, né? Então é curioso e interessante a gente perceber que, apesar, não estou dizendo que, não estou querendo com isso florear e dizer que é uma coisa ótima e maravilhosa o encontro em culturas, mas eu quero mostrar que o resultado, que às vezes, mesmo sendo violento, né, ele por vezes cria coisas maravilhosas, muito lindas, né? E essa, com certeza, é uma coleção que exemplifica muito essa ideia que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Qual foi o jesuíta, então, que eu estava falando lá atrás do Francis Xavier? Teve um jesuíta que eu falei que trabalhou diferente a proposta do Xavier. É esse senhor aí, o Roberto de Nobile, ou Roberto Nobile, como vocês queiram chamá-lo, né? Ele, o trabalho dele é muito posterior ao tempo do Francis Xavier. Francis Xavier, ele trabalha a partir de 1542 até 1552, né? E o Nobile, ele vai chegar na Índia por volta do início do século XVII, e no Maduré, que é a região ali ao sul de Goa, que ele vai trabalhar, ele chega por volta de 1606, por aí, né? Então é bem distante, portanto tem um bocado de história, né, entre a chegada de Xavier e a do Nobile. Mas o Nobile, ele percebe que há uma resistência muito grande nessa região sul da Península Hindustânica, e aí a gente tem que lembrar também que nesse lugar, diferentemente de Goa, em Goa você tem tudo. Eu mostrei para vocês na aula passada. Você tem a misericórdia, você tem a Câmara, você tem, vai ter a Inquisição em 1560, que a gente já vai falar dela.
tem todo o aparato do vice-rei, né? Ou seja, Goa, inclusive, é chamada muitas vezes de Roma do Oriente ou de Lisboa do Oriente, ou seja, é a referência da presença portuguesa na Índia. O Nobile ele vai trabalhar numa região em que essa presença não é direta. É claro que essa região tem lá suas alianças com os portugueses, por isso permitem que os jesuítas circulem por ali, mas não é uma presença portuguesa efetiva, né? Então, na verdade, esses jesuítas eles têm que lidar e têm que negociar com as autoridades locais daquela região. E ali, aqui, tem que negociar uma série de situações. O Nobile percebeu que existia nessa região uma resistência muito grande das castas mais altas na conversão. E ele propôs uma nova maneira de converter. Qual maneira era essa? Era a seguinte: ele percebeu que para poder conversar com os brahmanes, ele teria que criar algum tipo de identidade. Então, o que ele faz? Primeira coisa que ele diz é que ele não é português. É verdade, ele não é português, ele é italiano. Então, ele não está mentindo, mas também não está dizendo toda a verdade. Porque ele não é português, é verdade, mas também o fato dele ser italiano não quer dizer que ele esteja assim tão distante dos portugueses. Ele é um jesuíta, né? Mas ele vende a ideia, então, de que ele não é um frange, ele não é um português, que é o nome dado aos portugueses lá no Oriente, de uma maneira geral. Frange vem da denominação dos muçulmanos em relação aos ocidentais, né? E ele diz que ele é uma espécie de Brahmane da religião católica. Ele se veste como um Brahmane, ele tem uma roupa, inclusive na cor dos sannyasas, naquele limite máximo da formação do Brahmane, é uma roupa alaranjada. Começa a fazer uma dieta especial, como um sannyasa, ou seja, ele não come carne, ele tem uma série de restrições alimentares, ele não se relaciona publicamente com nenhum outro português. Quando ele se conversa com o padre Gonçalo Fernandes Trancoso, que é o chefe da missão onde ele está, ele faz secretamente, né? Dissimuladamente, no meio da noite, escondido. Né? Por quê? Porque ele não quer, ele quer aparentar ser um sujeito isolado, um estudioso, um intelectual, e ele quer conversar sobre as escrituras. Ele quer conversar sobre as escrituras, o sânscrito hindu, dos hindus, né, os livros em sânscrito dos hindus, e ele a Bíblia, né, trocada aí essa informação. E ele então assume uma série de elementos. Ele usa o turbante, como vocês estão vendo aqui, né? Ele usa a tira atravessada no corpo, né? Que a gente já falou para vocês que é um debate danado. Ele faz uma coisa muito interessante, ele junta 3 cores aqui, e ele, para cada cor, ele fala um é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, no final dessa linha bramânica, ele põe um crucifixo. Então ele faz uma adaptação muito interessante do uso da linha, né, dos brahmanes, e começa a se relacionar com alguns brahmanes e consegue algumas conversões, né? Mas acaba sendo denunciado pelo próprio Gonçalo Fernandes Trancoso, que começa a achar que ele está mais hindu do que cristão. Ele então faz uma denúncia dessas práticas do Nobile e tem uma grande discussão em Goa, que vai chegar a Roma, né, e vai ser batizada como os ritos malabares, a querela dos ritos malabares. A gente vai ter também a querela dos ritos chineses, como a gente vai ver quando for estudar a China. Né?
essas querelas dos ritos malabares e chineses vão ser uma discussão muito complexa e que a igreja vai demorar um pouco para dar um resultado, né? Só em 1748, ou seja, só em meados do século XVIII, é que a igreja vai bater martelo e vai dizer, não, não pode, né? Mas até 1740 e poucos, né, a igreja hesitou. Às vezes deixava, às vezes não deixava, às vezes permitia, às vezes não permitia. Mas, de qualquer forma, essa disputa, né, ela, é claro, vai ser complicada, mas ela é muito interessante de se estudar, né? E nessa semana, na segunda-feira, eu pedi para vocês assistirem é, o lançamento do livro do Adoniran Anholin, que é um professor da USP, que escreveu um livro sobre esse cara, né? É um livrinho pequeno, só tem umas 500 páginas, mas que vocês podem ler, porque tem a tese, que é a tese livre de docência. O livro vem da tese, né? E a tese livre de docência, ela está disponível na internet. É só vocês botarem Adoniran Anholin, botarem Nobile e com certeza Amplexo, né, que é o título do Amplexo é abraço, né? É o título do livro que vocês chegam lá. Mas na aula, se vocês quiserem, eu ponho no chat o link para vocês irem, se quiserem dar uma olhada nesse trabalho muito interessante do professor Adoni, eu recomendo, tá? Mas tem muita gente que fala sobre ele. O Paulo Aranha, eu mesmo na minha tese falo sobre o Nobile. O Nobile pode ser visto de várias maneiras. É uma figura muito interessante. E qual era a grande questão debatida nessa luta da tal da querela dos ritos malabares? Eram as manifestações exteriores, né? Como, por exemplo, a linha tiracolo, né? Que os brahmanes usavam, a marca na testa, né? E uma série de outros ritos que os brahmanes faziam e que o nobre dizia que não tinha importância religiosa nenhuma, que era só uma distinção social, é uma distinção civil, como ele usa o termo, né? Enquanto que o Gonçalo Fernandes Trancoso, aquele que denunciou ele, dizia, não, isso é prática gentílica. O que é isso? O que é gentilismo? O que é prática gentílica? É quando o cristão era convertido e voltava a fazer coisas da religião hindu. Então eles chamavam isso de gentilismo na Inquisição, né? E isso era considerado uma heresia, era considerado um erro, um erro de fé, né? E que tinha que ser punido e não premiado, né? Então essa discussão é uma discussão complexa e difícil. Se você for ver os argumentos do Nobile, eles são bastante fortes e interessantes, né? E aceitáveis. E os argumentos do Gonçalo Trancoso também são, né? A gente pode perceber as razões de cada lado nessa história, né? Então, isso não vai ser fácil de resolver e isso vai ser uma complicação, graças a Deus, porque aí os historiadores podem fazer estudos belíssimos sobre essas coisas todas, né? Quando vocês quiserem se interessar por isso, é muito, muito, muito interessante. Aí a gente entra na Inquisição. Isso aí que eu estou mostrando para vocês, e estou dando o site, né? É um trabalho do professor Bruno Feitler, ou Feitler. Eu chamo Feitler, mas tem gente que chama Feitler. Até hoje tem que perguntar para ele como é que se pronuncia o nome dele. O Bruno, ele organizou um banco de dados que está nesse endereço aí, de um documento muito interessante que se chama Repertório de João Delgado Figueira. Esse repertório, ou repertório, né, é uma lista que esse João Delgado Figueira faz em 1623 e ele organiza todos os casos da Inquisição de Goa desde 1561. Na verdade, a Inquisição de Goa ela é fundada em 1560
e os inquisidores demoram um pouco para chegar, só começa a funcionar em 1562 de fato, mas o João Delgado faz esse corte cronológico na fonte dele. Aqui vocês podem ver o frontispício, né, o que tem na frente do manuscrito, um desenho bastante interessante da obra, né, que apresenta a obra. E aqui, então, a gente pode fazer o levantamento. É claro que é uma obra complicada, né? Porque tem alguns registros com alguns detalhes, tem registros sem muito detalhe, então às vezes é um problema, né? Mas é o que a gente tem, e como os processos da Inquisição de Goa foram destruídos, né? Quando chegou no século XIX, as autoridades em Goa pediram permissão para destruir os processos. Então a gente não tem processo de Goa, a não ser aqueles processos que foram enviados para Portugal e que em Portugal se transformam em processos da Inquisição de Lisboa, através do Conselho Geral. Fora esses que a gente vive catando lá na Torre do Tombo, né? O grosso dos processos goeses, eles não existem mais. Mas por isso que então esse documento é tão importante, porque a gente consegue pelo menos um resumo, né? Ou às vezes só um título, uma referência do que foi trabalhado na Inquisição. E o que a Inquisição perseguia, né, em Goa? A Inquisição, como sempre, né, ela é instaurada em Goa com a mesma preocupação do reino, ou seja, perseguir os cristãos novos que praticassem o judaísmo, que é aquela mesma lógica. O judeu ele foi convertido forçadamente, né, em Portugal, como vocês sabem, e criou-se então um grupo que se chamou de cristãos novos, que foram convertidos, muitos deles sem querer, inclusive, né? O Dom Manuel, vocês sabem, dá uma ordem de expulsão, diz que só podem sair por um porto, que é Lisboa. Então junta aquela cabeçada de judeus ali no porto de Lisboa querendo sair do reino, porque estavam sendo expulsos. E quando estava aquela multidão, o rei de Dom Manuel, manda uns padres benzer as pessoas, jogar água benta na cabeça das pessoas, são os batizados em pé, né? E diz, agora vocês são cristãos, né? Então vocês podem imaginar que esse tipo de conversão não é muito sólida, né? Então, muitas vezes, muitos desses cristãos novos nem sequer teriam sido doutrinados. Então, muitos voltavam, faziam as práticas de judaísmo, e isso era considerado aí sim uma heresia, ou seja, eles eram cristãos que estavam praticando uma outra religião, né? Daí a heresia. E aí isso é alvo da Inquisição. É esse tipo de crime que a Inquisição persegue, o crime de fé, né? O erro de fé, como eles falam. E então, em Goa, esse tribunal foi criado justamente para cuidar disso, né? E é claro que, à medida que o tempo vai passando, o grande problema da Inquisição de Goa não vai ser os cristãos novos, mas sim os hindus que foram convertidos, né? Os tais cristãos da terra, como eles são chamados, né? Que voltam a fazer práticas hindus, as tais da gentilidade, né? O gentilismo que os inquisidores começaram a perseguir. Então a gente vai ver que no finalzinho do século XVI, na virada para o século XVII, a gente vai ter um alto índice de aumento de perseguição a esse tipo de erro, a esse tipo de crime de fé, né? Que é chamado de gentilismo, né? É uma coisa fantástica. E o Delgado, desculpem, ele faz uma compilação desses casos todos até 1623. Depois ele vai ser inquisidor, ele era promotor quando ele fez isso, ele era promotor da Inquisição de Goa, quando ele organizou esse repertório. Depois ele vai ser inquisidor,
E ele é um dos poucos inquisidores que depois vai voltar para o reino e vai ter uma carreira lá no reino. É uma figura também interessantíssima. Eu já fiz um artiguinho sobre ele, mas é uma figura que vira e mexe, eu acho que merecia ser mais estudada, né? Porque ele é um tipo bastante curioso e interessante. Aqui um pedacinho do repertório para vocês verem, né? É manuscrito, portanto dá um trabalhinho, né, para ler, mas você tem, como vocês podem ver aqui, um resumo, né, do que foi praticado, né, com algumas informações sobre nome e a época, né, que foi e assim por diante. Vocês têm esses numerozinhos também aqui que numeram, é uma lista, né? Então uma lista toda numeradinha e tem todas essas informações. Temos também os anos, ó, aqui é 1623, aqui é 1622. Então o Bruno pegou tudo isso e colocou num banco de dados e que você pode usar para fazer análise. Eu já vou mostrar para vocês algumas delas, tá? Aqui é uma outra imagem do mesmo repertório para vocês verem, né? Ali era um trechinho, aqui são as páginas inteiras para vocês verem que é uma letra fácil de ler, não é difícil de ler não. Mas é sempre trabalhoso e tem que ter alguma familiaridade com paleografia. E aqui é o título do repertório todinho, né? Aqueles títulos enormes. Depois eu vou botar o PowerPoint sem a minha pessoa, né? Aí vocês vão poder ler esse item aí, sem a gravação, sem a minha pessoa, ficou engraçado. Aqui a gente pode ver uma tabelinha que a gente pode fazer a partir de vários estudos. No caso aqui a gente tirou do Francisco Bittencourt, que é um outro texto, um outro historiador fundamental para quem estuda Inquisição, né? E aqui a gente vê alguns números, né? Eu estou aqui no meio justamente do total, mas tudo bem. Depois, se é a minha pessoa, vocês conseguem ler, né? E o que eu queria mostrar aqui é justamente o número desses processos nesse, nesses cortes temporais aqui. E é um número consolidado, né? São várias os tribunais, né? Você tem Lisboa, Coimbra, Évora e Goa, todos os tribunais, tá? E aqui é uma lista dos inquisidores de Goa, né? E mostra também quais outros cargos que eles tiveram até chegar ao cargo de inquisidor, né? Esse aqui essas informações já foram tiradas do Antônio Baião, um outro historiador muito importante para estudar a Inquisição, especialmente a Inquisição de Goa, né? Então aqui a gente tem todos os nomezinhos. Se a gente procurar, ó, a gente vai achar o João Delgado Figueira, ó, que eu acabei de falar que ele foi inquisidor. Em 1623 ele estava publicando aquela lista, em 1626 ele já era um inquisidor, né? E ele tinha sido promotor. Então aqui você consegue ver a trajetória, né, desses inquisidores. Também é um estudo bastante interessante de ser feito e precisa de gente para trabalhar mais isso. Aqui é o estandarte da Inquisição de Goa, né? Com os dizeres misericórdia e justiça em latim. Aqui é o Cordeiro de Deus, né? A espada, que tem a ver com a justiça. Isso aqui parece que é São Pedro Mártir, mas tem uma discussão sobre quem é essa figura. Mas normalmente as pessoas dizem que é São Pedro Mártir, tá? Aqui é um alto de fé em Goa. Vocês podem ver as pessoas todas sendo levadas para a igreja, o estandarte que a gente mostrou para vocês aqui, né? Eu acho que aparece aqui uma setinha para vocês verem com mais atenção. Aqui é todo o clero, né? E aqui são os sambenitados, ou seja, eles estão usando o sambenito, aquela bata, né? E estão usando a carocha, aquele chapeuzinho. Esses caras estão todos condenadinhos, coitados.
podem estar condenados à fogueira ou não, mas estão condenados de alguma forma, né? E ao lado vocês podem ver uma pessoa do lado dessas pessoas. No auto de fé saía sempre o condenado e uma espécie de padrinho que o condenado tinha, que era um familiar do Santo Ofício. Era um cargo que dava uma enorme importância às pessoas que exerciam esse cargo, e uma das funções do familiar do Santo Ofício era essa, de acompanhar condenados no auto de fé, tá? Então vocês podem ver, é uma grande demonstração de, de força, né? As pessoas iam assistir e ficavam comovidas, e nesse momento era lido ai meu Deus, o resultado do processo, né? A sentença, a palavra, a sentença que dava o destino para cada um desses réus da Inquisição, né? Mas como em Goa você tinha muitas épocas de chuva intensa por causa das monções lá na Índia, né? Era muito comum também existirem autos de fé fechados, em lugares fechados, né? Para poder dar conta das dificuldades é, climáticas. Então aqui você tem os condenados, você tem as pessoas assistindo nos púlpitos, né? Mais uma vez ainda assim uma de grande magnitude, né? A ação desse grande momento da vida inquisitorial, né? Aqui uns são benitados. Na aula passada eu mostrei um que estava colorido, era mais bonito, né? E o cara estava condenado ao braço secular, ele ia ser queimado, né? Aqui a gente tem três casos. Tem um, vocês estão vendo aqui, esse aqui, o fogo está para baixo, então ele não foi para a fogueira, né? Ele foi provavelmente condenado ao degredo nas galés, também podia ser uma outra condenação, tá? Esse aqui está usando a cruz de Santo André, que também quer dizer que ele foi condenado talvez a ter que assistir missa e fazer uma série de acender velas e fazer uma série de procedimentos públicos da sua fé, né? E esse aqui que está tristinho, ele tem razão de estar, porque, coitado, é só olhar para aqui, para o São Benito dele e ver que ele está literalmente frito, né? Tem aqui a fogueira e o fogo para cima, tem um diabo aqui, né? Esse aqui, coitado, ele começou a chorar, não foi à toa, né? Por quê? Porque ele com certeza foi condenado à morte na fogueira, né? Então, todos então estão... Esse aqui está sem a carocha, né? Mas todos estão com um São Benito, que é essa bata, todos estão segurando velas, né? Com demonstração de fé, né? Aqui é um trabalho da professora Luísa Tonon. Ela fez um estudo a partir do banco de dados que o Bruno criou a partir do repertório do João Delgado Figueira, né? E aí ela percebeu uma coisa muito interessante, que nesse período aqui, de 1561 a 1623, se você for olhar, né, os casos dos processados de Goa, né, olha só o que é o maior, ó, gentilidade, só. 44% desse universo de pessoas condenadas era por conta da gentilidade. E aqui isso é muito bom para a gente perceber que esse processo de cristianização, essa missionação, ela tinha esse grande problema, né? Os jesuítas, quando eles começaram a fazer a conversão e optaram por conversões em massa, eles optaram por uma conversão muito superficial, em grande quantidade, mas sem muita densidade. Então, era muito comum esse cristianizado não entender muito bem, né, o que era ser cristão.
Daí ele voltar aos seus ritos muito antigos. E isso, por outro lado, alimentava a Inquisição, porque a Inquisição perseguia os erros de fé. Então, na verdade, isso não é proposital, é claro, mas aconteceu, né? O tipo de conversão que existia em Goa alimentava a ação inquisitorial, né? Então, é muito impressionante visualizar isso, é muito interessante, né? E ela faz, no estudo dela, ela faz cortes, ela fatia essa informação, e a gente vê justamente isso crescendo, né? Num primeiro gráfico, as gentilidades são pequenas, e aí elas vão crescendo, 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 e vão tomar conta das atividades inquisitoriais e serem um elemento muito importante, né? Um outro item muito grande é o islamismo. E vocês vão falar, islamismo? Eu falei, é muito frequente pessoas saírem da Goa, era aquela coisa pequenininha. Sair de Goa não era difícil. Então, quando você saía de Goa, 25 quilômetros, 30 quilômetros depois, você estava no meio dos muçulmanos. E aí, às vezes, acontecia coisas desagradáveis. Você era preso e o muçulmano perguntava, você quer morrer ou quer virar muçulmano? Então, era muito comum as pessoas optarem por se abraçarem o islamismo, né? E aí, às vezes, ele voltava para Goa e, às vezes, espontaneamente confessavam que tinham feito isso aos inquisidores, outras vezes eles eram denunciados. Um dos processos da Inquisição que eu estudei, na Inquisição de Goa, que estão lá em Lisboa, por isso que a gente consegue ler, né, é de um sujeito que tinha ido para a região dos Mouros, né, tinha sido preso, quase morreu, aí foi convertido, ele se converteu, e depois voltou para Goa. Aliás, nem era Goa, ele estava em Damão. E um dia ele estava na praia, tirou a roupa para dar um mergulho, né? E aí eles viram, todo mundo viu que estava na praia, que ele tinha um membro fanado, ou seja, ele era circuncisado, né? E aí ele foi denunciado à Inquisição, ele foi preso e ele confessou que sim, ele tinha se convertido ao Islã e que tinha sido circuncisado, mas que tinha feito isso da boca para fora. Que lá dentro do coração dele, ele não tinha se convertido. E esse era um argumento muito aceito pelos inquisidores. Em geral, quando o cara falava uma coisa dessa, os inquisidores eram brandos e não castigavam essa pessoa, né? Então, a gente tem muitos casos de islamismo, né? O nome disso é apostasia, né? Ou seja, deixar de ser cristão, passar a ser muçulmano, né? Esses casos eram muito comuns também em Goa, por causa dessa facilidade de circulação das populações, né? Outro caso que também era muito comum em Goa é o de bigamia, né? Bigamia, por quê? Porque bigamia era uma constante, né? O cara saía de Portugal, às vezes chegava em Goa, não sabia se a mulher estava morta, se estava viva, se apaixonava por uma outra mulher, dizia que era viúvo ou que nunca tinha se casado, se casava de novo, e aí surgiam as denúncias, né? Alguém via e falava, ué, esse cara aqui, ele era casado com fulano, eu conheço fulana. E aí denunciava a Inquisição mandava uma carta para os inquisidores no reino, né, investigarem se a pessoa estava viva ou não, a esposa, né? E se tivesse viva, voltava a informação e o cara era então preso e condenado. Em geral, bigamia dava uma pena de degredo ou então uma pena nas galés, né? E o cara, claro, não era obrigado a se separar da pessoa com quem ele tinha se casado lá no Oriente. Então era um outro caso muito comum e muito típico desse império distante, né? dessa distância, dessa falta de comunicação
Então eram crimes muito comuns. A sodomia, como sempre, é um crime que aparece nos processos inquisitoriais. O judaísmo existe, é claro, mas se comparado ao quadro em Portugal é infinitamente menor do que o de gentilidades, né? O luteranismo, que também aqui o Charles Delon, que é o tal cara que eu falei para vocês que falou da Inquisição de Goa na aula passada, ele foi acusado de luteranismo, né? Porque também tem muita circulação. Ele era francês e falava mal da Nossa Senhora, dizia que Nossa Senhora não era virgem coisa nenhuma e coisas do gênero. E aí prenderam ele, ele passou um tempo cortando um dobrado, né? E os crimes contra o santo ofício, que também são crimes muito comuns de acontecerem, né? Aqui tem um grupo também de não identificados. De qualquer forma, o que grita nesse gráfico é a gente ver o predomínio dos casos de gentilidades na Inquisição de Goa. Aqui uma bibliografiazinha básica para quem quiser estudar a questão da Inquisição de Goa. Eu sou tímida e não coloquei o meu próprio trabalho, né? Mas também tem o meu. Depois a gente pode mostrar para vocês na aula. Mas tem a Patrícia de Souza Faria, esse texto está na internet, é fácil de ler. É um texto da Biblioteca Nacional. O Bruno, né, Feitler, ou Feitler, ele tem, além do próprio repertório que vocês podem acessar, ele tem esse artigo nos Anais da História de Alemar, que é uma revista portuguesa. A Ana Paula Sena Gomide, que tem uma tese de doutorado, mas também tem a dissertação de mestrado dela, que eu orientei lá na FFP, né? Então ela é colega de vocês, agora ela é professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, mas ela fez doutorado na UFMG, na Federal, né? E ela continuou nesse trabalho, e ela estuda justamente no doutorado, no mestrado ela estudou o Nobile, né? Mas no doutorado ela estudou um grupo de religiosos, e isso é uma coisa que eu vou ficar devendo para vocês, para uma outra aula, ou a gente pode falar disso na aula que a gente se encontra, né? Que é um grupo de brahmanes cristianizados que não podiam entrar na Companhia de Jesus, porque tinha interditos de sangue para ser um jesuíta. Então eles fundaram uma ordem religiosa, os oratorianos de Goa, e esses oratorianos foram missionar no Ceilão, né? E é isso que a Ana Paula Sena Gomide estuda nessa sua tese, né? O clero nativo, ou seja, os brahmanes, que vão cristianizar, vão tentar cristianizar as populações da ilha do Ceilão, né? É muito interessante. E a Luísa Tonon, que fez a dissertação na UF, mas que agora está fazendo o doutorado lá na FFP, o orientador dela é o Ronaldo Vanfas, e ela estuda, foi dela que eu tirei aquele gráfico para vocês verem como é que é impactante a questão do do gentilismo, como cresce o gentilismo Para variar, eu estudei todo o tempo, já tem 1h20, quase 1h15 de aula. Desculpem de novo. Mas como vocês veem, ainda tinha mais coisa para falar, mas não vai dar, né? Vou parar por aqui. Mas na aula a gente pode falar um pouquinho mais sobre os tais oratorianos de Goa, que são tão interessantes. Então, de fato, é um assunto muito interessante e o que eu quis mostrar aqui são esses resultados dos contatos, né, de cultura e como isso pode dar margem a um grande número de pesquisas que eu incentivo vocês a quererem estudar, porque é muito bacana, é muito legal mesmo, tá? Quarta-feira a gente conversa então. Tchau.